Dramaturgia e violência de gênero. Como a gente transforma em teatro os nossos maiores incômodos. Olá, eu sou Sofia Franzolin, sou dramaturga, atriz e pesquisadora, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o processo de escrita teatral a partir da temática da violência de gênero. Esse vídeo é resultado do meu mestrado, onde eu pesquisei a dramaturgia contemporânea e a violência de gênero através da análise de 3 peças de teatro. Na fase final da minha pesquisa, eu me propus a escrever uma peça inédita e autoral, a qual eu intitulei Enquanto Ninguém Vê. É sobre o processo de escrita dessa peça, ou melhor, sobre como a gente pode escrever a partir de temas tão espinhosos que eu vou falar com vocês hoje. Dramaturgia. Acho importante começar esse vídeo explicitando que aqui a gente vai falar de dramaturgia. E bom, afinal, o que é isso? Se a gente for remontar ao passado bem antigo mesmo, a Grécia, o berço do teatro ocidental, o drama é um dos 3 gêneros literários. E de modo geral, quando a gente está falando de drama, a gente está falando de um texto em que existem 3 unidades bastante específicas. A unidade de espaço, tempo e ação. O drama nada mais é do que o desenrolar de uma ação principal ou um acontecimento através do conflito entre personagens. E o tempo e o espaço são delimitados pelo desenrolar dessa ação. E aqui talvez esteja o pulo do gato. O drama não se encerra apenas enquanto literatura. Ele pede para ser colocado em cena, para ter esse encontro com o público. E aí eu posso chamar um teórico do teatro francês, o Jean-Pierre Sarrazac, que intitulou devir cênico. E é a partir dessa ideia, na verdade, que eu gosto de pensar em dramaturgia. Sim, porque se a teoria clássica diz que o drama se estrutura a partir das 3 unidades definidas, e se a gente pega emprestado essa ideia de devir cênico do Sarrazac, a gente pode pensar que escrever dramaturgia nada mais é do que escrever palavras que vão precisar de temporalidade, espacialidade e corporeidade. Eu gosto de pensar que a dramaturgia é o texto que pede pelo corpo. E se a gente for pensar que a história da dramaturgia ocidental foi geralmente contada através de corpos brancos, masculinos, heterossexuais, cisgêneros, então a gente pode entender que na contemporaneidade ainda existem muitas histórias, corpos, vivências, experiências que precisam ser colocadas em cena e precisam ser narradas. E se historicamente existiu um silenciamento violento desses outros pontos de vista, a gente pode entender que esse impulso para a escrita resguarda em si uma força de igual intensidade e tamanho. Enquanto dramaturga, eu acho bastante potente e instigante escrever a partir dos nossos silêncios, a partir daqueles morcegos entalados nas nossas gargantas, de tudo que não foi dito. Esse impulso violento vem daí, desse jorro que precisa ser gritado e que foge para o papel. No Brasil, a violência de gênero é uma epidemia nacional que remonta do nosso processo de colonização. O corpo da mulher sempre foi visto como um território a ser ocupado, dominado e explorado e servir para o patriarcado capitalista e escravocrata. O controle sobre a nossa sexualidade e a liberdade sobre os nossos próprios corpos nunca foi de fato nossa. Não à toa, ao mesmo tempo que desde a infância a gente é constantemente sexualizada, a gente não possui o agenciamento sobre a nossa própria sexualidade, nossos corpos e os nossos desejos. E aqui é muito importante frisar que existem nuances de classe e de raça e que a violência de gênero também opera de formas distintas em corpos cis e trans. Ou seja, já deu para perceber que esse tema é muito mais complexo e cheio de nuances do que parece. Por isso que na minha pesquisa eu escolhi trabalhar a partir de perspectivas bem específicas. E no caso de Enquanto Ninguém Vê, eu escolhi tratar sobre a violência e abuso sexual de menores de idade dentro do ambiente doméstico.
E enquanto ninguém vê, eu trouxe para a cena o tema do abuso sexual de menores de idade e a gravidez advinda de estupro dentro do ambiente familiar. No Brasil, cerca de 80% dos casos de abuso sexual de menores são perpetrados dentro do ambiente familiar por conhecidos da criança. Ou seja, muitas vezes aquele mito do abusador no beco escuro ou do homem do saco acaba mascarando o real problema. E o real problema está dentro de casa. Em muitos casos, a ideia de posse que o abusador possui perante a vítima é usado como justificativa para a violência. Ou seja, é minha filha, é minha neta, é minha sobrinha, é minha. É como se fosse um objeto que a ele pertence, ele pode fazer o que ele quiser. Então não é raro, infelizmente, a gente vê em noticiários, a grande mídia inclusive, crianças de 11, 12, 9 anos de idade engravidadas por seus avós, tios, primos, pais. É um assunto muito delicado, um tabu social que só se complica ainda mais se a gente coloca na roda as questões do conservadorismo político e do fundamentalismo religioso, que tem dificultado o debate sobre temas como educação sexual para crianças ou a legalidade do aborto. E diante de tudo isso, afinal, como é que a gente faz para abordar esse tema no teatro? Bom, eu acho importante falar que o que eu vou dizer aqui não é uma regra, não é um manual que deve ser seguido à risca. Eu só quero apresentar como foi que eu pensei a escritura dessa dramaturgia. E ela se deu a partir da criação de planos. Ao todo, enquanto ninguém vê, estrutura-se em 3 planos. O primeiro é o drama familiar, o segundo, dados do real, e o terceiro é o intrasubjetivo. A ideia foi amalgamar esses 3 planos, fazendo com que a peça, ao mesmo tempo que possuísse uma linha dramática cronológica, fosse entrecortada por questões do mundo real e também por questões internas da protagonista. O drama familiar é a ficção, propriamente dita, e eu escolhi trabalhar a partir de uma estrutura bastante dramática, apresentando personagens, ação, e um tempo e um espaço específicos. Então, a peça se passa dentro de uma casa, de uma família comum, composta por 3 pessoas. O pai, a mãe e a filha, uma menina de 11, 12 anos. Nesse plano, a gente acompanha o dia a dia ordinário dessa família, até que um dia o pai sai de casa para procurar emprego e a menina resolve contar para a mãe os abusos sexuais que ela está sofrendo e o fato dela suspeitar que tem um bebezinho na barriga dela. A partir daí, o dia a dia corriqueiro dessa família se dissolve e a gente passa a acompanhar a mãe e a filha tentando achar uma solução para esse problema antes que o pai chegue em casa. Só que, como eu disse, essa história não é contada de forma ininterrupta. Os outros 2 planos vão entrecortar a narrativa dramática, explodindo esse drama e trazendo para o debate as questões do Brasil contemporâneo e também o diálogo intersubjetivo da personagem. No plano dado do real, a gente tem a televisão. Como minha família me orientou a votar. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula. Pela minha família. Pelos evangélicos do meu estado. Pela minha família. Pela minha família. Pela minha família. Pelos meus familiares, pela minha mulher. A minha família. A minha família. Em nome da família. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. A televisão, além de ser um elemento cenográfico que o pai constantemente em diversas cenas está assistindo, ela se torna em determinados momentos uma personagem com a voz da realidade. Então o drama é interrompido e o que a gente vê em cena são notícias do Brasil atual. Para mim foi importante dar a esse plano uma certa liberdade de contexto, já que o tempo vai passando e as notícias que são inseridas nesse plano podem ir sendo atualizadas. Mas na escrita da peça eu quis trazer bastante do conservadorismo político que a gente tem vivido nesse governo Bolsonaro, já que a peça foi escrita em 2021. O terceiro plano, intrasubjetivo, acontece através do diálogo de 2 cabeças de boneca. Essa referência das 2 cabeças sem corpos foi retirada de um filme de 2005, do Terry Gilliam, chamado Tideland. Eu achei importante essas bonecas não terem corpos, porque a gente está falando sobre violência e abuso de menores, e essa relação fragmentada com o próprio corpo, abusado, destruído e usado como objeto por outra pessoa, para mim foi uma referência bastante forte. As 2 cabeças de bonecas são comandadas pela protagonista, são as conversas que essa protagonista tem consigo mesma para tentar elaborar
esse trauma e essa dor que ela tá sentindo e decidir contar pra mãe que tudo o que tá acontecendo. O que eu acho mais importante desse plano é o dado da fantasia, do lúdico, do imaginativo. O que a gente vê é uma criança de 11, 12 anos tentando elaborar o seu trauma através de um jogo bastante macabro com os seus próprios brinquedos. E esse dado fantasioso contrapõe-se com a televisão, que está constantemente dialogando com a realidade. A fantasia, de certo modo, é um recurso para escancarar o absurdo que a gente tem vivido. E então, o que ele fez? Ele ficou bem pertinho de mim e me beijou. E como é isso? É estranho e meio molhado. Molhado por todas as partes. Depois, ele colocou as mãos dele no meu cabelo. Fez um carinho com a ponta dos dedos, um beijinho no canto da orelha. O carinho foi descendo pelas bochechas, pelo pescoço. Que mais? E então ele fez o que os adultos fazem, sabe? Se você se interessou por esse tema, já aviso que na descrição do vídeo vai ter uma cartilha bibliográfica com sugestões, tanto de teoria, quanto de ficção, quanto de filmografia, para vocês poderem se aprofundar dentro dessa temática. Também já aproveito para falar que a minha pesquisa de mestrado, que contém essa dramaturgia, pode ser baixada gratuitamente em PDF através do repositório da Unicamp. O link também vai estar na descrição. E que ela acabou de se tornar livro. E você pode adquiri-lo através do site da editora Ofícios Terrestres. E você também pode conferir o teaser da peça que eu gravei em 2021 no meu canal do YouTube. No mais, me sigam nas redes sociais, também aproveitem para seguir o Labdrama, que é um grande parceiro há alguns anos. Claro, curtam, compartilhem, comentem esse vídeo caso vocês tenham gostado do conteúdo. Tchau, tchau!